Shalom pessoal, tudo bem? O meu nome é Silvio, eu sou professor de inglês e de hebraico e eu estou postando aqui mais uma mini aula de hebraico e nessa aula nós vamos estar falando sobre os sufixos em hebraico. Para não ficar uma aula muito extensa, nessa aula vamos estar tratando somente dos sufixos singulares e eu vou deixar para uma próxima aula os sufixos no plural. Então vamos lá. O primeiro sufixo que aprendemos aqui é o da primeira pessoa do singular, eu, tudo referente a eu, e ela é representada aqui pela letra Yud. Eu coloquei aqui um hífen para indicar que ela sempre vem no final da palavra. E ela vai ter sempre o som de I. Continuando então, a próxima é a segunda pessoa do singular, algo referindo sempre a você. Lembrando que no hebraico, você ou a ti, ele se divide em masculino e feminino. Por isso que aqui essa letra, que é o Raf Sofit, que é o Raf que vem de novo aqui sempre no final da palavra, ele tem dois sons. O primeiro é o Ha, que é para o masculino, e o Ar, que é para o feminino. No feminino, na verdade, ele tem dois outros sons, que é ir. Mas vamos estar vamos estar vendo, né, exemplos com os outros sons. A grande maioria das vezes o som do Raf Sofit no final, quando ele está indicando, né, a segunda pessoa do singular, vai ser Ar. No masculino, Ha sempre. Continuando aqui, temos a terceira pessoa do singular no masculino, ou seja, algo referindo-se a ele, ou ele um homem, ou um objeto do gênero masculino. Ele é representado pela letrinha Vav, no final, né, da palavra, sempre no final. E ele pode ter o som O, ou pode ter o som do V. E o próximo e último é a terceira pessoa do singular feminino, algo falando sobre ela, para ela, ela. E ela é representada pela letra Rei, também no final da palavra, né, sendo ouvido no final da palavra, e ela vai ter sempre o som A. Então vamos ver agora alguns usos dos sufixos. Os sufixos eles podem e são muito usados com as preposições. A primeira aqui, que inclusive foi uma aulinha anterior, se você não assistiu, veja aí no mural a aulinha onde nós falamos sobre o shall, que quer dizer de, e sempre o posse. É meu, dele, dela, é seu, etc. Por exemplo, Sheli, meu, né? Quer dizer, de mim, né? Shel é de, então Sheli, de mim, ou meu, e você vê que ele está terminando aqui no Yud para indicar a primeira pessoa do singular, eu. Sheli, Shelcha, ou Shelar, no feminino, Sheló, Shelah, Sheló, dele, Shelah, dela. O próximo, temos aqui a preposição be, né? É representada pela letrinha bet, e ela quer dizer no, na, nos, nas, sempre indicando algo que esteja dentro de alguma coisa. Na maioria das vezes, indicando algo que esteja dentro de alguma coisa. Por isso que ela é representada pela bet, que é o desenho de uma casa. Inclusive o próprio nome da letra, bet, vem da palavra casa em hebraico. E aqui nós podemos usar bi, becha, ou bar, bo, ba. Realmente, na verdade, não praticamente não são usados no hebraico do cotidiano, é muito pouco usado. Você encontra
esse tipo de linguagem em jornais, revistas, em escritos, obviamente na Torá. O sentido de usar o bet com o sufixo aqui seria dentro de mim. Então, se eu falar bi, quer dizer dentro de mim. Berra, dentro de você. Bo, dentro dele. Ba, dentro dela. Tem alguns usos, sim, você vê pessoas usando, ouve pessoas usando, e é muito usado na escrita. O próximo é uma variação da letra da palavra at, que é uma palavra que não tem no português. Também tem uma aulinha anterior que foi dada sobre essa palavra. Ela sempre indica um objeto direto, ou seja, onde não há o uso de uma preposição entre um verbo e um objeto. E ele é usado, por exemplo, aqui, quando você quer dizer eu amo você. Né? Eu te amo. Então, ani ohev otcha. Aqui, por exemplo, temos oti, otcha, ou otar, otó, otá. Essa palavra pode ter várias traduções para o português. Por exemplo, oti, em muitos casos no português, pode ser me. Tipo, por exemplo, ele me ama. Me ama. Eu usaria o oti. Ou, a mesma coisa, otcha, otó, otá. Continuando, outra preposição aqui, etzel. Etzel. Etzel quer dizer, o israelense usa o etzel para indicar a minha casa, que está na minha casa. Por exemplo, se alguém fala etzli, etzli, quer dizer na minha casa. Etzli. Etzlecha, etzlecha, ou etzlech. Aqui vemos a pronúncia do Raf Sofit como etzlech, etzlech, quer dizer, na sua casa, etzlo, na casa dele, etzla, na casa dela. Ele tem outros sentidos, não somente casa, mas é muito usado no hebraico do dia a dia com esse sentido. E aqui temos mais uma variação do at, e é um pouquinho mais fácil até mesmo de entender, porque quando ele vem assim, escrito assim, it, né, seria o sentido no português de falar comigo. Então, por exemplo, iti é comigo, né? Você vê que é o it, a palavra it, com o sufixo do yud, i, iti, quer dizer comigo. Itcha, itcha, ou itar, quer dizer contigo. Itó, com ele. Itá, com ela. Continuando. Os sufixos eles podem ser usados juntos a substantivos para indicar posse. Esse é um uso bem mais formal do hebraico, ele não é muito usado nas conversações, a não ser algumas palavras que elas, geralmente, quando o israelense fala, ele vai usar essa forma dos sufixos. Por exemplo, aqui nós temos a palavra ach. Ach. Ach quer dizer irmão. Aqui nós temos uma frase. Ma hasha'achi. Ma hasha'achi. Ma hasha'a é que horas tem. E achi é meu irmão. É uma gíria, tá? Fiquem atentos, é uma gíria.
Os jovens israelenses usam muito essa expressão, Ahi, meu irmão. Pode falar também Arsheli, né? Meu irmão, mas é muito usada Ahi, mas é uma gíria e então cuidado. A outra é com a palavra Achot. Achot. Achot é irmã, e essa sim é muito sempre usada com um sufixo. Na maioria das vezes vai se usar um sufixo. Por exemplo, achotcha, achotcha, ou seja, já vimos que aqui é o het, é o raf sufixo. Achotcha quer dizer a sua irmã. Eu posso também falar achot shalcha, mas geralmente o israelense fala achotcha. Se fosse a minha irmã, eu diria achoti, achoti, com o iudo no final. Então, nessa frase, achoti garakan, achotcha, estou confundindo aqui. Achotcha garakan, ou seja, a sua irmã, Gara, mora, Kan, aqui, a sua irmã mora aqui. Um outro exemplo é com Bait. A palavra Bait, que quer dizer casa, né? Não é muito usado no dia a dia o Bait com os sufixos, mas é bastante usado, se vê bastante na escrita. E em algumas frases prontas também. Por exemplo, como a frase que as pessoas dizem, Beiti Beitcha. Beiti, sabe que a pronúncia mudou, aqui é Bait, e aqui é Beit, Beiti, que ele tem aqui um anexo, né, nele, o sufixo. Beiti, Beitcha. Beiti, Beitcha. Ou seja, a minha casa, Beiti, Beitcha. É a sua casa. Então, pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Faz uma curtida, dá uma curtida aí se você gostou dessa aula. Compartilhe com quem você acha que pode ser útil. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.